Vamos para o segundo bloco. A gente fechou o bloco anterior falando do artigo 23 do Código Penal da exclusão de ilicitude. Tá? Faltou um pedaço a gente falar. Faltou um pedaço importante, que é a questão do parágrafo único. Tá? O parágrafo único nos traz a questão dos excessos. Eu comentei no vídeo anterior que quando houver excesso, o agente em questão vai responder pelo excesso. Porque se ele tem que fazer a legítima defesa, ele vai se defender. Agora, ele repelir injusta agressão não é ele pegar e dar 20 tiros na pessoa. Tá? Ele pode dar um tiro se for necessário e deu. Então, se ele descarregou 20 tiros, houve um excesso. O agente público que está agindo no cumprimento do dever legal, tá? Ele tem que agir naquela, ele tem que cometer o ato ou exercer aquela função porque é o dever dele. Agora, ele não pode, nesse cumprimento, exacerbar a sua função ou agir com total excesso. Ele vai responder pelo excesso. Tá? Então, o parágrafo único nos diz o seguinte, para lembrar, do artigo 23. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo, porque o excesso pode ser com dolo, intencional. Vou aproveitar, eu sendo agente público no cumprimento do dever legal, aquele cara já foi preso 20 vezes, hoje eu vou aproveitar a ação e vou fazer o serviço. Porque eu já estou de saco cheio de prender esse cara. E agir dolosamente, porque ele partiu com a intenção, efetivamente, de resolver o problema de uma vez só. Isso é dolo. E culposamente é quando acabou a situação em si gerando o fato excessivo, porque ele acabou exagerando, mas não foi intencional. Ele não partiu do princípio do dolo. Ele não agiu intencionalmente com a vontade. Acabou que na ação da sua questão profissional, ele acabou exercendo lá na prisão, na invasão da casa para prender o cidadão, etc. Tá? Bom, então, no caso do parágrafo único, o agente em qualquer das hipóteses desse artigo responderá pelo excesso doloso ou culposo, como eu falei antes. Tá? Bom, o excesso, nos casos de exclusão, ele não permite a exclusão da ilicitude. Por quê? Porque a ação configura que o ato que até então poderia ser considerado necessário, de necessidade de defesa, foi além do necessário. Foi além do limite, foi além da divisão do bom senso com o excesso. Tá? Então, para resumir mais claramente falando, quando nós pegarmos o artigo 23, que trata da exclusão da ilicitude, das excludentes da ilicitude, e quando pegarmos o parágrafo 1 desse artigo que trata da possibilidade dos excedentes, quer dizer o seguinte, que nós temos a possibilidade de excluir a ilicitude dos sujeitos ativos com a estado de necessidade, legítima defesa, devido cumprimento do dever legal e exercício legal do direito. Mas não pode haver excesso em nenhuma dessas condições. Em havendo excesso, deixa de existir a possibilidade, tá, de exclusão da ilicitude e pode até haver uma interpretação jurídica, mas o cidadão vai responder pelo excesso. Ele tinha que cometer aquela ação, ele tinha que invadir a casa do cara, era uma emergência, estava ocorrendo um ato ali infracional, um estupro de uma criança, mas ele acabou em algum momento cometendo excesso, ele vai responder pelo excesso, tá bom? Por que isso pode oscilar? Pode oscilar porque depende da interpretação da situação. Cada caso criminal, cada caso de configuração de tipo penal é um caso, tá? Como dizia o bom e velho ditado. Por quê? Porque se deu de uma maneira, o fato se gerou por uma situação específica, terminou por outra situação, a ação de cada sujeito ativo, ou caso, no caso, o que gerou o fato vai depender do caso, vai depender do momento. Então, o que eu quero dizer, a regra é essa que nós estamos trabalhando, essa é a regra. Tá? Mas é claro que vocês, enquanto operadores do direito, que são, também vão se deparar na vida jurídica de vocês com fatos que a lei vai possibilitar interpretação, o artigo vai possibilitar interpretação. Tá? Claro que dentro das regras, tá bom? Bom, fechamos o artigo 23. Vamos para o artigo 24, que fala, como eu citei antes, especificamente do estado de necessidade. Tá? Nós demos uma pincelada antes na parte do 23, porque o estado de necessidade, lembrem que eu falei há pouco, é uma excludente de ilicitude. Ele pode, em sendo configurado, excluir a ilicitude do sujeito. Tá bom? Então, lembrando, o que diz o artigo 24? Tá? Considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou, para se salvar de perigo atual que não provocou, tá? Por sua vontade, e nem podia evitar de algum modo. Então, nós estamos falando de uma situação em que o cidadão não tem outra opção.
Nós estamos falando de uma situação em que o cidadão é obrigado a agir daquela referida maneira que veio a agir, que normalmente é considerado tipo ilícito, mas que, em caso específico de configuração do estado de necessidade, ele não teria o que fazer, e ele não achava, não existia outro modo, não vou fazer isso, vou tentar fazer isso, não existia. Portanto, ele configura como a ação por estado de necessidade, artigo 24 do Código Penal Brasileiro. Tá? Bom, mas o artigo 24 apresenta parágrafos. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 1º do artigo 24? Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Tá? Não entendi, professor. Como assim? São as pessoas que, em razão de função ou ofício, tá? A pessoa que tem a função ou ofício do dever legal de enfrentar o perigo, elas têm que enfrentar o perigo. Tá? Elas não podem alegar que eu não queria se sacrificar. Vou pegar o exemplo do agente público. Ele tem o dever de enfrentar aquela ação, de entrar numa favela e enfrentar os bandidos, naquela ação policial. Ele não pode alegar que por estar necessidade, porque eu poder levar um tiro, eu não vou entrar. Tá? Esse é um exemplo. Desculpe, é um exemplo. Tá? Parágrafo 1º do artigo 24 do Código Penal. E o parágrafo 2º diz o quê? Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Tá? Então, mesmo que a gente reconheça que o agente deveria agir de forma diversa, o que afasta o reconhecimento de estado de necessidade, a pena poderá ser reduzida. Então, pessoal, embora pudesse ser lógico dizer, ali realmente é um sacrifício perigoso, que poderia ser... Então, mesmo em caso dele ter agido, tá, de maneiras a não fazer o que deveria ter feito no contexto completo, ele pode sim não alegar esta necessidade, mas poderá ter, em configuração de algum delito, a pena reduzida, tá, da pena base normal. Tá bom? Bom, mas o estado de necessidade nos apresenta formas. Melhor dizendo, nem é formas, espécies. Tá? Então vamos lá, para a gente entender quais são as espécies, então, básicas, tá, contra a terceiro que sofre ofensa. Então, quando eu estou falando aqui em espécies da necessidade, eu estou me referindo a terceiros que sofrem a ofensa. Tá bom? Então, nosso primeiro modelo espécie, estado de necessidade agressivo. Qual é a configuração? É quando a gente visando salvar-se ou a terceiro. Boa observação aqui também eu tenho que fazer. Não é salvar só a própria pessoa, também pode salvar a si ou a terceiro que esteja na iminência de algo perigoso ou algo que necessita urgentemente da ação de alguém. Então, também permite essas duas possibilidades. Estado de necessidade agressivo é quando a gente visando salvar a si ou a terceiro atinge o bem jurídico da pessoa, tá? Que em perigo não provocou. Então, ele não tem nada a ver com a situação de perigo. Tá? Não foi criada por ele. Tá? Aí eu trago um exemplo para vocês. Vamos lá. A situação em que uma criança está passando mal. Tá? Então, a criança está passando mal. Ela acabou comendo veneno de rato. Vamos pegar lá um exemplo bem chulo. Veneno de rato. O pai não viu. Tá? E o pai, se desesperar, tem que ir para o hospital. Não tem carro, está com o carro estragado, sei lá, algo do gênero. Ele vai na casa do lado, invade a casa do vizinho, pega a chave do carro, bota a criança dentro e pega, sem pedir, sem nada, e some com o carro do vizinho para ir ao hospital. Tá? Então, qual é a questão aqui? Ele agiu em estado de necessidade. Agiu para salvar um terceiro. O terceiro, no caso, é seu filho. Tá? Mas invasão do domicílio e pegar a chave do carro é crime? É crime. Não foi emprestado. Ele não pediu para entrar na casa. Tá? Mas o vizinho não vai denunciar. Gente, isso é outra história. Nós estamos falando da configuração de crime e da ação de estado de necessidade agressivo. Por que agressivo? Porque ele agiu agressivamente. Ele invadiu a casa do cidadão, se empurrou, se bateu, não sei, o cara não queria deixar pegar a chave, não disse nada, pegou a chave e foi. Mas o filho dele estava morrendo. Tá? Então, esse é o estado de necessidade agressivo. Ok? Então, de forma desautorizada, ele vai lá e utiliza o veículo do vizinho. Tá? Então, é um crime. Nós estamos falando de um crime, mas um crime que se justifica pelo estado de necessidade. Ok? Bom, e qual é o outro estado de necessidade? Ao contraponto do agressivo, nós temos o estado de necessidade defensivo, que faz o contraponto. O que ele diz? Tá? É quando o agente pratica o ato necessário descrito no tipo. Como assim? Tá? Por quê? Porque o agente atinge o bem ou o interesse que efetivamente causou. Nesse caso, ele atinge o bem
de quem deu causa à situação em si. Vamos pegar um exemplo para facilitar. Uma pessoa está atravessando a rua num lugar indevido, arrastando lá uma placa, tamanho de um bonde. Tá? E o motorista vem dirigindo em velocidade permitida, dentro da regra, tudo certinho. Mas não consegue frear a tempo, porque o cara está atravessado na rua carregando uma placa do tamanho de um ônibus, exagerando. Tá? Ele acaba atropelando o cidadão. Tá? Então o que acontece? Ele agiu com intenção? Não, não é dolo. Então, qual é a configuração do estado de necessidade que nós temos que ter aqui? Porque, diferente do caso agressivo em que o cidadão invade a casa do vizinho, pega o veículo, esse aqui ele não tinha o que fazer. Não tinha. Ele, se fosse desviar, atropelaria uma criança. Então, ele tentou desviar, mas se ele desviasse o carro da placa, tá, ele iria atropelar uma pessoa no acostamento. Então, é melhor danificar uma placa pública, que o cidadão estava carregando uma placa pública, da prefeitura, etc. É melhor estragar a placa pública ou ele atropelar uma pessoa? Por estado de necessidade defensivo, ele optou, e ele também não conseguiu fazer outra coisa, danificando aquele patrimônio. Mas não atingiu nenhuma vítima. Então esse é um exemplo clássico de estado de necessidade defensivo. Tá bom? Pessoal, até o próximo bloco.